Boa noite, Cássia. Seja bem-vinda. Maiara, seja bem-vinda. Ed, chamo já você. Deixa eu só fixar aqui o nome. Hélio, seja bem-vindo. Deixa eu só fixar isso aqui. Só explicando, antes de chamar Ed, a gente já tinha começado esse projeto Boa Nova. A gente estava fazendo a cada capítulo, nas segundas-feiras, às 21 horas, em parceria com Davi. Porém, ele precisou se afastar do projeto e a ideia era não parar. Então, eu vou dar prosseguimento, porém, não vai ser num dia fixo. Nem sempre será na segunda, algumas vezes sim na segunda. Por quê? Porque eu vou fazer a cada semana com um convidado diferente. E às vezes não há a disponibilidade do convidado naquela data determinada, naquela segunda. Às vezes também eu não tenho essa disponibilidade devido meu trabalho ou questão familiar. Para quem não sabe, eu tenho uma criança pequena e nem sempre é possível que uma outra pessoa esteja disponível para me ajudar a cuidar. Então, serão os encontros semanais, as reflexões, porém, nem sempre nas segundas, mas sempre eu avisarei com antecedência. Vou chamar meu amigo Ed para a gente começar. Te mandei o convite. Olá, Olá, boa noite, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo o som? Perfeito, estou te ouvindo e te vendo, muito bem. Aqui também. Em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer você ter aceito o convite, que a gente sempre aprende muito através disso, tanto de sua página como das, das oportunidades que você participa de outras lives. Você sempre muito comprometido, muito estudioso. Agradecer que você aceitou o convite e pedir para que você fique à vontade para falar um pouquinho dos seus projetos, do seu canal. Você sempre tem programações condizentes com as comemorações, o mês, que isso é bem interessante, sempre traz muitos convidados que acrescentam muito nos nossos aprendizados. Então, se você quiser falar um pouco sobre esse mês e depois, se você puder fazer a prece inicial para a gente. Perfeito. Antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar, falar sobre a doutrina espírita e esse livro que é tão caro, né, para a doutrina espírita, Boa Nova, livro assim que realmente é libertador, fala sobre os bastidores da passagem do Novo Testamento. Isso aí realmente a gente fazer, se a gente pudesse fazer uma imersão assim com mais tempo, com mais uma coisa mais acurada, a gente teria muito, mas muito ensinamento mesmo sobre isso. É assim, é um apanhado histórico muito interessante. Bem, eu me chamo Ed Moura, eu sou um trabalhador do canal Somos Espiritismo, esse canal que pertence à espiritualidade superiora. Nós estamos presentes aqui no Instagram, fazemos lives todas as sextas-feiras, às 20 horas, com convidados. Inclusive, o próximo convidado agora é Rafael Ávila, do Sou Espírita, sexta-feira, 20 horas. Nós também estamos presentes no YouTube. Toda quarta-feira, às 13 horas, hoje saiu um vídeo novo, que é aquele vídeo short de 1 minuto. Toda quarta-feira tem vídeo novo, às 13 horas, 1 hora da tarde. E todo domingo, às 11 horas, tem um vídeo mais longo, mais assim bem elaborado, com mais informações. E vai sair uma agora domingo. E é uma surpresa, uma coisa que eu recebi, né? Faz um tempinho, mas foi algo que eu recebi da espiritualidade. E eu vou comentar sobre isso. Então, domingo, 11 horas, lá no YouTube. Canal Somos Underline Espiritismo. E também a gente está presente no Facebook, tem uma página. Nessa página a gente reposta muitos comunicados e mensagens da Federação Espírita Brasileira e também
produção própria nossa também. E aí a gente está no TikTok. Aconteceu um fenômeno lá, eu fiz uma postagem, de repente apareceu mais de 1.000 seguidores no TikTok. Então, assim, foi um vídeo que a gente colocou lá, que viralizou. Eu não estou fazendo dancinha, não estou dançando, viu? Não tenho essa habilidade, não. Mas foi um vídeo muito interessante. E o TikTok está rendendo muito mesmo. É uma forma interessante de comunicar com as pessoas, passar a doutrina espírita para aqueles, né? De uma forma inicial. Claro que não dá para fazer palestra no TikTok, só se você abrir uma live, mas a linguagem lá é diferente. E é isso. Estamos aqui, né, para falar sobre o livro Boa Nova, a convite da Betânia. É um projeto que já vem se caminhando, é muito interessante, é muito bom mesmo esse estudo. E vamos ver se a gente consegue, né, fazer algo muito bom para as pessoas que estão aqui. Eu queria pedir para todos que estão aqui conosco, quem puder, toca nesse aviãozinho que está bem aqui assim, ó, um aviãozinho, e chama, convida os seus amigos, os seus seguidores para vir para essa live, porque aqui a gente vai falar de coisas muito interessantes, por que não dizer até reveladoras, viu? Faz esse favor para nós. Eu já fiz. Eu vou fazer também. Então vamos fazer a prece, né? Fique à vontade. Então vou convidar todas e todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar lento e profundamente. Vamos buscar uma imagem muito agradável. Pode ser uma imagem da natureza, de uma cachoeira, de uma praia. Pode ser a imagem de Jesus. E por que não, a imagem das nossas mães. Algo que nos dê conforto. E assim agradecer pelo dia que tivemos hoje, desde as primeiras horas da manhã até agora. O Senhor tem trabalhado para nos dar condições de realizarmos o que realizamos hoje, aprender o que aprendemos hoje e também, por que não, ensinar o que podemos ensinar hoje. Muitas das vezes nós ensinamos sem palavras, ensinamos pelos nossos atos. Daí a importância de nós mantermos a oração e a vigilância sempre, para que nós sejamos influenciados pelos bons pensamentos, para que eles se transformem em bons atos também. E assim pedimos aos bons amigos do mundo espiritual, os espíritos amigos, que protejam a nossa live, nos dê discernimento, ajude-nos com a sua influência, benfazeja, para que nós possamos brotar ideias, criatividade e assim passar a mensagem que está inscrita nesse livro Boa Nova. Muito obrigado, meus irmãos, estejam conosco, que assim seja. Vamos lá, né? A gente pode ir fazendo a leitura e intercalando umas pausas e fazendo os comentários. Dá certo? Adriana, seja bem-vinda. Pode ser. Eu estou mandando aqui o convite aqui para os nossos amigos, para eles virem aqui para a live, porque eu vou para a live de todo mundo, nem que seja vendo a gravação, mas eu vou, viu? Aí, Só estou um pouco decepcionada quando você disse que no TikTok não é uma dancinha. Não, de jeito nenhum. Dá, mas a gente faz isso até certa idade, depois não vai não. Para quem for acompanhar pelo livro, é o capítulo 13, e o título é Pecado e Punição. Eu vou começar a leitura e a gente vai intercalando. Isso. Pode ser? Pode, claro, por favor. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas se aproximava dele com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A gente até tinha comentado que ia fazer
leituras mais longas, pausas menores, mas assim, o começo já é tão rico que cabe uma pausazinha. É muito atual, né? Essa cena, né? Muito atual. Parece que a gente está. Janaína, seja bem-vinda. Parece que a gente está falando de uma coisa muito atual, né? É, Pode até ter mudado a dinâmica, mas assim, os apedrejamentos modernos, né? Agora até mais fáceis, né? Mais fácil, desculpa em português, cadê Carlinha? Até mais fácil, porque agora o linchamento é virtual, né? A gente não precisa ir à praça pública apontar o dedo, a gente não precisa ir à praça pública pegar a pedra, a gente precisa, pode ficar no conforto de nosso lar, com o nosso celular, com o nosso computador, dar a nossa opinião, julgar a atitude do outro, dizer que faríamos diferentes. E o pior de tudo, é bem complicado, porque Jesus ele tem essa atitude, né? Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E a gente, muitas vezes, quando a gente tenta demonstrar uma certa compaixão por quem está no caminho do erro, e isso foi uma coisa até bem recente, que houve, sem querer fazer alegações a nomes, mas recentemente teve um caso de tanta repercussão de alguém que cometeu crime e levantou-se um tribunal para dizer qual seria a melhor pena aplicada a ele, né? E essa pessoa terminou reagindo a uma prisão e falecendo, não atribuindo juízo de valor à atitude dos agentes da lei, longe disso, mas o tribunal que se levantou, das pessoas julgando, das pessoas falando, em nenhum momento nenhum de nós falou que estava certo o que ele tinha cometido. Mas qualquer um de nós que demonstrasse qualquer um mínimo de compaixão pela situação dele já era também apedrejado, leva para casa, enfim, aquela velha história. Então, assim, essa cena parece bem atual, né, Ed? O que é que você acha? sim, infelizmente a transformação digital chegou também para o ódio, infelizmente, né? Mas eu queria dizer o seguinte, eu queria fazer uma pequena reflexão sobre o título, Pecado e Punição. Pecado é uma palavra que quer dizer o seguinte, errar o alvo. Toda vez que tem um alvo, um objetivo e erra, isso era considerado pecado. Mais tarde, isso aí tomou uma conotação, assim, algo muito maior, demoníaca, foi demonizado. Uma coisa assim, quando você erra, você tem que ajustar e procurar acertar. Pronto. Só que aí virou uma coisa assim demonizada, virou uma coisa assim, principalmente na Idade Média, né? Aquela Idade das Trevas, foi algo muito. Eu queria fazer uma reflexão justamente sobre essa passagem da Bíblia que está em João capítulo 8, no Novo Testamento. João capítulo 8, especificamente no item 7, no versículo 7, é que Jesus fala, né? Aquele que não tiver pecado, deixa eu pegar bem aqui a frase que ele falou. Eu estou com o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, a tradução dele. Ainda não tenho. Mas como continuava a interrogá-lo, desencurvou-se e ficou em pé. E lhes disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Bem, até hoje, né, depois estamos esperando a primeira pedra, segundo o que Jesus falou. Mas olha só, que situação interessante é essa que se traz. Eu quero só fazer uma pequena reflexão, viu, Beta? Não vou demorar muito, não. Fica à vontade. Até onde eu sei, quando se adultera, tem que ter pelo menos duas pessoas. Eu até hoje eu não vi adulterar uma só. Tudo bem, o adultério acontece por pensamento, mas o pensamento dirigido a outra pessoa. No caso ali, apresentaram-lhe uma mulher. Ou seja, Jesus estava fazendo uma pré-eleição, estava lá, de repente veio lá um bando de homem lá, segurando uma mulher pelos cabelos, jogou ela lá no meio deles e vieram com essa história. Eles tentaram, nessa situação, porque olha só, eles seguiam a lei de Moisés, então assim, eu imagino que eles já tivessem apedrejado outras mulheres ou outras pessoas que tivessem passado por a situação, porque a lei de Moisés, que era uma lei que foi escrita há 2000 anos, naquela época de Jesus, há 2000 anos,
tinha sido escrita, ou seja, já era uma lei que estava um pouco anacrônica. Acredito que eles já tinham aprendido, só que eles pensaram em fazer algo útil com o desvio de que aconteceu. E qual foi a coisa útil que eles quiseram fazer? Aqueles homens hipócritas, que são os fariseus, eles queriam tentar Cristo. Eles queriam jogar Jesus em contradição, que era algo que eles faziam correntemente. Eles viviam tentando colocar o Cristo em contradição. Eles não queriam aprender nada. Eles não queriam saber algo novo. Eles queriam simplesmente colocar o Cristo em tentação. E olha a situação. Vamos congelar essa cena. A mulher está lá no meio deles. Vamos congelar. Senhor, a lei manda apedrejar aqueles que cometem crime de adultério. Porém, o senhor tem pregado outras coisas. Então, assim, o que a gente deve fazer? Se Jesus falar, não, então vocês podem apedrejar. Aí, o que acontece? Fala assim, pô, Jesus, você falou que veio aqui para pregar o amor, a lei do amor e do perdão, não sei o quê, e aí manda... Quer dizer, aí era a derrocada de Cristo. Se Jesus fala assim, olha, não é para apedrejar, acabou, não vai ter mais apedrejamento. Aí fala assim, nossa, Jesus, primeira coisa que você falou para nós foi o seguinte, eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas sim dar-lhes cumprimento. Então, é esse o cumprimento que você está dando? É proibir de fazer as coisas que têm que ser feitas? Aí era a derrocada do Cristo. Olha que situação mais delicada. E não foi a primeira, não foi a última. Foi essa situação. Aí o que acontece? Jesus, o que ele podia ter feito? Tava aquele bando de homem lá com pedra nas mãos, já esperando, assim, tava assim, queria ver sangue. Jesus, ele andou sobre as águas, Jesus transformou água em vinho, Jesus curou inúmeros cegos, aleijados, leprosos. Isso eu estou falando os termos daquela época, viu, gente? Que hoje em dia é pejorativo falar leproso, mal de Hansen. Mas na época, como está escrito no Novo Testamento, eram os leprosos. Então ele fez todo esse trabalho de caridade, de ajuda. Ele ficou 40 dias, 40 noites no deserto, sem comer, sem beber. Te pergunto, esse homem poderia pegar aquelas pedras e transformá-las em areia? Com o poder da sua mediunidade? Sim, poderia transformar. Ele poderia pegar aquela pobre mulher que estava lá no meio deles e fazer ela desaparecer? Sim. Ele poderia olhar para os céus e de repente formar umas nuvens negras assim com raio e vir aquela tempestade de vento, não sei o quê, e todo mundo ficar assustado e fugir? Poderia. Jesus podia, claro. Mas por que ele não fez? Porque Jesus ele queria arrebatar. Jesus ele não veio para o mundo para mostrar que ele é poderoso, que ele tem poder, que ele pode fazer, ele pode acontecer, pode mandar chover, pode mandar secar. Ele não veio para fazer isso. Ele veio para arrebatar. Arrebatar por quê? Pelo ensinamento. A vida moral do Cristo é algo que até hoje ninguém tem nada a dizer, assim, no sentido de criticar. Então ele veio nesse sentido. Quando ele levantou-se e falou, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra sobre essa mulher, foi o ensinamento que ele deu. Porque uma coisa que Jesus fazia era sempre aquele movimento assim, de ir e voltar. Ou seja, eu acuso que ela pecou, mas aí Jesus volta para mim. E você? Como é que anda o seu, como é que fala? O seu capital de pecados aí? Como é que anda? Nossa, tá ruim, viu? Tá ruim. Não vou não. Então, olha só. O Cristo fez isso. Até hoje. Se ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos estudando. Nós não teríamos lido isso no Novo Testamento. Nós não teríamos nos inspirado a ponto de pensar na questão do julgamento, julgar o próximo. Então, e daí a gente vê vários ensinamentos. Jesus sabia que ninguém, assim, no ato físico mesmo, ninguém peca sozinho. Cadê o homem que tinha pecado com aquela mulher? E aquela mulher, segundo eu já andei estudando, ela era casada, só que ela era casada com um homem que a desprezava completamente. E, naquela época, graças a Deus acabou, mas infelizmente naquela época, as mulheres eram tratadas da mesma forma que se tratava um camelo, que se tratava uma cabra, que se tratava um bicho, uma propriedade. Então, assim, se um homem usasse o camelo de outro escondido, ele estava adulterando. Se ele tirasse leite de uma cabra que pertencia a outro, sem ele saber, escondido, assim, estivesse roubando leite, ele teria cometido um crime também. Como ele pegou uma mulher que estava carente, que era casada, mas era muito maltratada pelo marido,
Aí ninguém queria colocar o homem na história. Não, o homem não cometeu erro nenhum. Quer dizer, é uma sociedade, assim, que eles falam patriarcal, mas assim, eivada de preconceitos, de machismo, essas coisas assim que eu quero acreditar que nos dias de hoje, grande parte da sociedade tenha vencido, porque com isso não se evolui. A evolução, ela se dá passando por isso e realmente trazendo esse passado como ensinamento para nós, igual acontece no Novo Testamento. Então é essa reflexão que eu gostaria de fazer sobre essa passagem, que ela é muito rica, muito boa. E Humberto de Campos, ele coloca justamente ela, mas ele explora ela de um sentido diferente. Era o diálogo que Jesus e João travavam, pois João ele era um seguidor fiel da lei. Então ele achava assim, mas Senhor, por que não deixou apedrejar aquela prostituta infiel? Falou lá as palavras. Aí Jesus vai ter esse ensinamento, no sentido de que a pessoa que erra, ela tem que ter chance, ela tem que ter uma segunda chance. Porque naquela ocasião, aquela mulher ia morrer, ela não ia ter condições de reparar o erro. Ele não, em nenhum momento, Jesus disse que ela estava errada, que era uma coitadinha, vou passar a mão na cabeça dela. Nenhum momento. Qual foi a palavra que Jesus falou para a mulher? Vai, não peques mais no futuro. Jesus reconheceu que ela tinha errado. Só que ele viu que o erro dela tinha todo um contexto. Isso influenciou demasiadamente os operadores do direito, no sentido de tecerem a sentença, aquela coisa toda. Não nos dias de hoje, mas já naquela época, conforme a evolução foi se dando e tudo mais. E aí, Betânia, não é verdade? Oi, Gente, Ana. a Betânia, ela é formada em Direito, ela sabe falar muito mais do que eu sobre isso, viu? É porque ela não fala as coisas, mas ela viu? Eu estou entregando. Hoje eu estou bom, viu, para entregar. Oi, Ana, boa noite. E eu achei muito interessante aquela palestra que o professor Severino Celestino fez sábado com a gente, e ele frisou uma coisa muito importante, que Jesus, na fala dele, ele fala, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, né? Ele não fala para que a mulher tenha vida, para que o homem, para que o católico, o religioso, mas todos, né? E eu achei interessante você falar isso, né? Que Jesus, ele não queria mostrar o seu poderio, né? O que ele poderia fazer, mas a intenção dele, né, era arrebatar aqueles corações, era trazer aquela moral à tona para que as pessoas seguissem o caminho correto. E o ensinamento dele é, como você disse, ele não trata a mulher como coitadinha e os outros como vilões, mas ele tem essa percepção que todos estão no caminho do erro e do acerto ao mesmo tempo, né? Que necessitam dessa lição para que possam ser amparados e poder vislumbrar o cenário e ver onde está os erros e os acertos e poder trilhar um caminho melhor. É interessante que a dinâmica do Cristo é sempre um ensinamento, mas que abrange a todos, né? A gente tem sempre a ideia de eleger o coitadinho da história, né? E eleger o vilão. Mas o Cristo não. O ensinamento dele abrange essa ideia do que todos tenham vida, né? Que é aquela vida não terrena, mas aquela vida do espírito, aquela vida que trata do espírito evoluir, do espírito sair daquela zona de conforto, de pecado, como você colocou lá no começo, e conseguir essa evolução. Sim, é verdade. Oi? Eu ia perguntar se eu segui a leitura, mas algum comentário que você viu? Não, essa live que você está se referindo, que o professor Celestino participou conosco, é o programa Em Busca do Espírito da Verdade, que está disponível no YouTube, tanto do canal Aprendiz Espiritista, quanto no canal Somos Underline Espiritismo. Então, se você quiser ver essa live, vai lá no YouTube, né, tanto desses canais, você vai se maravilhar, igual nós ficamos maravilhados, né? Diga-se de passagem, muito ensinamento. Prosseguindo. Por toda a Assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimismava-se para compreender a sua própria situação.
Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: Mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, aonde lágrimas ali jorravam, num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas, que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhes causara seu gesto. Por que não condenar a ele, aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Desse interim, João se aproximou e interrogou. Só fazendo uma pequena pausa, é interessante que nessa narrativa mostra muito a paz de consciência de Jesus, né? A multidão estava alvoroçada, a multidão estava sem entender, e ele estava lá escrevendo no chão despreocupadamente, né? A gente ainda tem o peso desse julgamento muito forte, até de defender as coisas corretas, os lados certos, se posicionar, né? Não no sentido de entrar em embates que não sejam necessários ou que não sejam edificantes, mas a gente ainda tem muito uma dificuldade ainda de viver essa verdade, né? De se posicionar, né? Eu não lembro se foi numa live com você, não lembro, mas um convidado disse que no início dos estudos espíritas ele disse que encapava os livros para que as pessoas não vissem que ele estava estudando sobre o espiritismo, porque ele ainda não se sentia seguro o suficiente e tinha medo de questionamentos. Então, a gente ainda tem, assim, o medo de viver a nossa verdade, né? E é bem interessante porque as intolerâncias, elas estão dentro de nós também, né? Se a gente também tem medo de viver as nossas verdades, se a gente não, por vezes, se sente feliz dentro de nossa crença, dentro de nossos posicionamentos, mas ainda tem medo de, de que eles sejam vistos por todos, ainda é porque esse germe da intolerância não há só no outro, há também na gente, né? A gente ainda tem essa ideia preconcebida de crenças boas ou más, né? De certo ou errado. Quando, na verdade, as religiões são esse caminho para chegar a Deus, mas que, na verdade, Deus ele está ali ao acesso de todos, né? Deus ele não é um patrimônio dos espíritas, ele não é um patrimônio dos católicos, né? Deus é Deus, né? Eterno. E a gente ainda tem ainda esse medo, né? A gente ainda não tem essa paz de consciência de Jesus de defender nossas verdades e se pôr a escrever na areia. Exatamente. Eu queria só adiantar um pouquinho e tem uma parte aqui que tem um comentário muito interessante. Você está na página 84, na página 85. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. É interessante assim que isso nos remete ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio, a liberdade que nós temos de agir, de acordo, claro, com a nossa evolução. Aqui fala assim que o ser ele pode erigir uma ponte para se conectar com Deus, mas também pode edificar uma muralha para se afastar completamente dele.
Vai chegar um momento no futuro que a gente vai ver em que condições o que construiu a ponte, o que construiu a muralha estarão. Não faltam espíritos amigos no mundo invisível que se manifestam ou não se manifestam, agem assim como se fosse a voz da consciência falando para nós, que tentam nos guiar, nos conduzir, sugerir caminhos para nós. Aí nós é que escolhemos entre querer ouvir ou não. Se deixar influenciar por boas, né, por essas boas dicas ou não. O livre-arbítrio, ele vai nesse sentido. Deus sabe tudo que a gente precisa. Deus sabe até o que vai acontecer com a gente amanhã. Então, por que? Aí vem aquela coisa. Por que será que a gente então tem que fazer oração pedindo para Deus, já que Deus sabe tudo? É justamente isso. Deus sabe o que a gente precisa, mas será que Ele sabe se a gente quer? Se a gente está preparado para receber naquele momento o que a gente precisa? Então, daí a prece. A prece é uma forma de nós falarmos para Deus que nós queremos resolver esse problema que nos aflige. Porque às vezes tem algum problema que nos aflige, mas a gente não quer resolver. Tá bom. É a chamada zona de conforto, é uma coisa absurda. A pessoa às vezes está passando por uma situação muito ruim, está passando por uma situação que flagrantemente a gente vê de grande necessidade, mas para ela tá bom. Por quê? Porque ela não quer se responsabilizar em querer sair dessa situação. Buscar o bem requer trabalho. E eu não sei se todo mundo está disposto ao trabalho que há de se realizar. Então é nesse sentido que nós devemos falar com Deus que nós queremos. E uma vez que a gente pede algo, nós devemos nos responsabilizar pelo resultado desse pedido. Porque muitas das vezes o que a gente pede vem, não vem na hora, mas vem. Passa-se um tempo, as coisas às vezes se ajeitam, a gente pensa que é por acaso, mas não, foi aquela prece que você fez lá atrás. É porque a gente, memória fraca, às vezes não lembra. Se a gente fizer um retrocesso, como é que eu estava? Como é que você estava há 10 anos? Se a gente for buscar lá atrás, 10 anos. Quais os problemas, quais as aflições que havia? Será que naquele momento, há 10 anos, você fez uma prece? Não é a prece assim, ó Senhor, meu Pai, bom Deus. Não, às vezes é uma prece em você emitir com toda a força do seu âmago, do seu coração, assim, você emitir aquele pensamento assim para Deus, que chega até lá, por meio dos emissários de luz de Deus. Aí a situação começa a mudar devagar. E às vezes a situação começa a mudar, só que a gente não se atina que a coisa está mudando e a gente não percebe. A coisa está mudando para melhor, mas a gente não percebe, a gente não quer perceber, porque a gente fica agarrado na zona de conforto. É o que fala. É o homem velho puxando para que não apareça o homem novo. Se não me engano, é Leon Denis que fala isso. Então é nesse sentido. Quando Humberto Campos coloca aqui essa passagem que nós lemos, que a gente pode realmente fazer o santuário da sua presença, uma muralha sombria da negação, é a gente definir o futuro. Qual o futuro que a gente quer? Então, Betânia, o que você acha? Exatamente. E é muito interessante essa questão da muralha e da ponte, né? Porque a gente também tem que avaliar se a nossa crença tá nos tornando pessoas melhores, né? Não adianta, tem aquela historinha como fala aqui no Nordeste, de Trancoso, que um homem chegou na igreja e viu o Cristo crucificado tão magrinho e convidou ele para almoçar na casa dele. Aí ele aceitou, não, vou sim, almoçar na sua casa. Ele preparou um banquete para o Senhor, disse à mulher que o Senhor vinha almoçar na casa dele e tal. E nesse meio tempo vieram 3 pedintes, né? 3 pessoas em condição de rua pedir, e ele expulsou as 3 pessoas porque não queria aqueles pedintes ali na porta. O Senhor vinha comer na casa dele e ele não ia chegar e ter alguém pedindo esmola na porta dele, como ia ficar feio. E o Senhor não apareceu. E ele vai lá na igreja e pergunta, mas Senhor, preparei o banquete lá, minha esposa preparou uma comida especial, o Senhor não veio? Ele disse, eu fui 3 vezes e nenhum eu fui recebido. Então, assim,
não existe a gente amar a Deus e ter ódio, né, do irmão. Não existe a gente não conseguir conviver. Eu acho até interessante que, às vezes, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, fica muito naquela do sobrenatural, do milagroso. A gente tem muito aquela ideia de conversar com os espíritos, quando muitas vezes a gente não consegue se entender nem com quem mora na nossa casa, que ainda está encarnado. Aí quer conversar com os espíritos o quê? Então, assim, eu acho que a base, né? Eu até estava conversando outro dia com Carlinha. Se a gente não consegue fazer o micro, como é que a gente quer partir para o macro, né? Como é que a gente quer fazer uma grande obra se a gente não consegue fazer o mínimo, se a gente não consegue dar um bom dia àquela pessoa que a gente não gosta? Como é que a gente vai fazer o macro se a gente não consegue ser gentil com quem mora com a gente, né? Então, essas coisas que a gente tem que observar, né? Criar pontes é a ideia que a gente tem de colocar em prática o amor de Deus, né? Colocar em prática esse amor de Deus incondicional, né? Jesus, ele reúne esse grupo seleto dos discípulos como a nos dar a ideia do conceito de família universal, porque a maioria eram desconhecidos para Jesus, né? E ele torna eles tão família que lá no final do Evangelho de João, se não me engano, ele diz: eu já não os chamo de servos, porque o servo ele não sabe o que faz o seu senhor. Eu os chamo de amigos, né? Então Jesus traz esse conceito para a gente de família universal na prática. Então a religião, a crença, como você coloca, que eu acho tão lindo, a questão do religare, né, com Deus, essa ideia de criar, sim, a ponte e nunca o muro, nunca a muralha, né, nunca afastar, e cada vez mais unir. Derrubando o celular. Perfeito. Exatamente. É o que define o nosso futuro. Quando a gente estava lá atrás, às vezes na aflição, a gente quis fazer uma ponte, né? A gente quis ter, igual ele fala aqui, né? Quis o santuário da sublime presença dele na nossa vida. Aí depois que a gente melhora, passou por aquela aprovação, aí a gente talvez vai querer fazer o quê? Uma muralha. E fazer uma muralha não é aquela coisa maniqueísta, não. Ah, eu sou agora um ser trevoso e eu vou negar Deus. Não, ninguém faz isso hoje em dia, gente. Isso é coisa de... é infantil demais. A muralha que a gente fala hoje em dia é justamente a pessoa que se fecha ao próximo. Não tem condições de nós aqui atingirmos Deus. A gente só chega a Deus, só consegue chegar a Deus por meio do outro. Por isso que uma vez eu vi uma poesia que falava: a melhor religião que existe é o outro. A melhor religião é o outro. Se eu conseguir todo dia olhar para uma pessoa e ver assim, essa pessoa é minha religião. Gente, que doçura que essa é a vida. Não seria fácil no sentido assim, material, no sentido material, mas espiritual seria uma doçura. Aquela pessoa, que é a pessoa mais difícil na minha vida, eu olhar para ela e falar assim: essa pessoa é minha religião. No sentido assim, do religare, né? Que o religare ele é da criatura com o Criador, mas também é entre nós, o religare. Nós nos religarmos uns aos outros. Isso é tão difícil, isso é tão complicado. Mas é por isso que nós estamos aqui. Por ser tão difícil é que a gente veio para cá, para esse mundo de provas e expiações, para a gente realizar isso. Porque eu quero acreditar que nos mundos de regeneração, talvez nem regeneração, mas nos mundos felizes ou ditosos para cima, há um perfeito religare entre as criaturas. Claro, e em comunhão com Deus. Tem uma poesia que não é uma poesia, mas ela tem um sentido poético, de André Luiz. É o último parágrafo do livro Obreiros da Vida Eterna, se não me engano. Falava assim, ó: ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros, como fulgurantes corações de luz, em praias distantes do universo, irmanados como nós, uns aos outros à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Então é nesse sentido. A gente quer estar unido com a divindade, que nós nos unamos.
Ainda que o coleguinha não queira ficar unido com a gente, mas pelo menos a gente tenta fazer a nossa parte. Ou seja, eu estou com as minhas pontes aqui disponíveis. Agora, se ele quiser conectar a ponte dele com a minha, tranquilo. Lembrando, sim, que é uma pessoa, às vezes, eu sei que eu tenho meus defeitos, tudo, o outro tem seus defeitos, mas eu não sou conivente com os defeitos do outro, assim como o outro não deve ser conivente com os meus defeitos. Nós devemos fazer essa conexão de almas, no sentido de buscarmos o melhor que existe em nós. Mas, assim, voltando para o livro Boa Nova, eu estou dando uns pulinhos aqui, viu, B? Se você me permitir. Na mesma página que eu li, eu acho que é o último, quase o último parágrafo, tem uma passagem que diz o seguinte: a Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Olha que interessante. Uma coisa é a gente estar nessa caminhada, mas caminhar enfermo, doente. E assim a gente passar essa doença para os outros. Qual acontece hoje com a Covid. Estamos caminhando enfermos, só que é enfermo da alma. É um enfermo da alma. E se a gente não curar, a gente vai passar essa doença para os nossos filhos, para as nossas famílias, os amigos, tal. Mas tem um remédio. Porque esse mundo é um hospital. E o remédio foi dado para nós. É o Evangelho. O Novo Testamento. O que ele quer dizer com isso? É os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus ensinou. E o Espiritismo vem fazer isso de uma forma rediviva. Então a gente segue no sentido de botar em prática mesmo. É bom estudar, mas a prática tem que vir. Se a prática não vem, aí o estudo está falhando. O estudo ele está realmente sendo apenas para os outros, não para a gente. Primeiro, a gente tem que internalizar dentro de nós esses ensinamentos. E depois botar em prática. Não é querer ensinar friamente os outros como um professor desinteressado ensina para o aluno. Não. A gente, na verdade, a gente aproveita para fazer lives e falar do Evangelho, estudar, ler passagens, se emocionar, mas lembrando que a gente tem que fazer com que isso sirva nas provações. Toda vez que a gente passa por uma provação e a gente nem percebe que passou por uma provação, é sinal que a gente vai ter que voltar lá e recomeçar. Recomeçar. Falando em Covid, olha que interessante o que a gente viveu em 2020 e agora em 2021. Eu acho que algumas pessoas talvez vão ter que voltar a viver isso de novo. Porque essas pessoas não aprenderam nada com a pandemia. Se associaram a ideologias negacionistas que, na verdade, é só uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro caráter do egoísmo e do orgulho que essas pessoas têm. E daí saíram disseminando esse vírus e até, podemos dizer, indiretamente assassinando outras pessoas. E o que dizer também daqueles que, associados a essas ideologias negacionistas, acabaram por desencarnar, chegar no mundo espiritual, qual André Luiz sendo acusado de suicida. Mas eu não me matei, eu contraí uma doença. Foi a doença que me matou, sim. A doença te matou, mas você contraiu a doença porque você não quis seguir as recomendações daqueles que entendem do assunto, ou seja, da ciência. Se associou a ideologias negacionistas e agora? Vai ter que voltar, vai ter uma nova oportunidade, talvez não aqui na Terra, vai ter que encarnar no mundo inferior para passar por uma pandemia, para provar que tem um espírito altruísta. O que é altruísta? É se importar com o outro. Ou seja, trocando em miúdos, um espírito caridoso e humilde. Caridade e humildade é o contrário de egoísmo e orgulho. Então, teve gente que praticou a caridade e a humildade sem saber. Fez tudo direitinho, ajudou o próximo. O vizinho que morava num apartamento, que era pessoa, às vezes, com comorbidade, não podia nem ir no supermercado fazer compra. Ele foi lá, fez compra, deixava lá na porta, batia e corria para o seu apartamento para não ter contato, trocava mensagens.
Essas pessoas, às vezes, sem saber praticar a caridade e a humildade. A humildade de botar uma máscara e sair só quando for necessário, fazer todas as recomendações, ao contrário de outros. Ao contrário de outros que demonstraram assim, eu sou orgulhoso e egoísta mesmo, não vou seguir recomendação nenhuma. E está aí. Mais de quase 600 mil mortes. Talvez eram pessoas que poderiam ter ficado um pouco mais aqui com a gente, aprendido um pouco mais, ensinado um pouco mais. Mas, infelizmente, acontece. A Terra, ela é um hospital-escola. Aqui a gente está aprendendo, mas ao mesmo tempo está se curando. E a cura vem com isso. É algo associado. A cura vem com a evolução. Conforme a gente aprende, a gente vai evoluindo. E evoluindo, a gente muda os padrões. Os padrões de pensamento, os padrões comportamentais, os padrões espirituais. Aí a gente deixa de sofrer. Por quê? Porque vem a cura. A cura é o ensinamento, a cura é o aprendizado, mas o aprendizado real. Não é o aprendizado aqui, ó, do cérebro, não. É o aprendizado do espírito. Ou seja, é aquilo que faz realmente eu sair de uma posição e ir para uma outra posição. É quando eu passo pelas provas usando aquilo que eu aprendi. Que todos nós aprendemos. É nesse sentido. Fala aí, Bê, o que você acha? Eu ia falar antes, a questão da leitura, você pontuou algumas coisas que estavam lá na frente. Eu gosto de fazer a leitura, porque às vezes alguém acompanha e não tem a obra. A gente pode fazer uma leitura mais rápida, pedaços maiores, né, para não ficar cansativo, né? Sempre as paradas. É interessante porque tá dando para ouvir direitinho? É interessante porque a gente também, às vezes, estuda a história e se horroriza com as coisas, né? Nossa, Segunda Guerra Mundial, os alemães matando, que horror! Nossa, pessoas que poderiam ter ajudado e não ajudaram, esconder os judeus, não é assim? E muitas vezes a gente também se admira com os heróis, né? Algumas pessoas que ajudaram a esconder crianças judias e salvaram muitas vidas. Mas a gente esquece que a história, ela acontece todo dia e as coisas vão se modernizando. Então, assim, estamos vivendo, entre aspas, a Segunda Guerra Mundial de outra forma, né? Agora, infelizmente, com esse vírus. Então, assim, a questão da prática do bem, a questão de se posicionar corretamente é sempre, né? A gente sempre vê aquelas coisas que parecem uma coisa muito distante. Estou lendo sobre a peste negra, estou lendo sobre a Primeira Guerra Mundial, mas a história ela é dinâmica, ela acontece todos os dias. E a questão do se posicionar no caminho do bem cabe em todo e qualquer momento. Injustiças, opressores, o mal sempre existiram, né? E ainda persiste, porque a gente ainda não está num planeta tão evoluído. Mas fazer o bem, se posicionar corretamente é todo o tempo, né? Assim, a gente espera aquilo que eu estava falando lá atrás. A gente sempre espera o macro, mas a gente precisa começar pelo micro, né? A Xanda, Priscila, Aline, sejam bem-vindas. Se posicionar, assim, antes a gente, um grande feito, alguém que salvou crianças judias. Eu posso salvar muitas vidas com a máscara, né? Com álcool, me colocando em casa se eu tiver alguma suspeita de doença, ou mesmo não estando, não ir para coisas que eu sei que vou ter contato com pessoas mais vulneráveis, enfim, né? Foi bem pertinente o que você falou. Se você me permite, eu queria fazer uma leitura um pouco maior e a gente para e faz mais 2 interrupções. A gente faz 2 leituras, né? Você entendeu, né? Às vezes eu me enrolo para explicar. Continuando. João, né? Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu?
terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos, das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa sem rumo? Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão, ceitil por ceitil, os seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? As sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação, é que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso da egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada e de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará no seio da terra para o beijo de luz do sol. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. E isso casa também muito com a questão da reencarnação, né? E não só da reencarnação, como também a gente tem exemplos no decorrer da história do próprio cristianismo, que são transformações assim, que saltam aos olhos. Por exemplo, Saulo de Tarso e Paulo de Tarso, né? Parecem ser duas pessoas totalmente distintas, quando na verdade é o mesmo homem que teve um encontro pessoal, né, com Jesus e transformou totalmente sua conduta, né? E a questão, a gente ainda malha o Judas, né? Mas Judas já evoluiu faz tempo, a gente que ainda está nessa de malhar o Judas. Mas essa ideia da condenação eterna, da gente olhar
a criatura e só vê o erro, né? A gente ainda tem essa dificuldade de ver além, né? Padre Fábio de Mello, que tem umas canções muito profundas, ele fala muito sobre isso, né? Que não entende, né? Que quando ele vê, vou lembrar, mas ele fala muito a ideia que Deus, ele vê o coração e a gente vê a imagem, né? Ele fala muito sobre a questão de não compreende como aqueles que Jesus toma pela mão são justamente aquelas pessoas que ele jamais queria do seu lado. Então a gente ainda tem muito a ideia de personificar a pessoa com o seu erro, né? E a gente vê muito nessa época de internet, nessa época de coach, né? Que as pessoas têm fórmulas mágicas para a vida das pessoas, mas não há fórmula mágica, né? A gente é uma construção de acertos e erros, né? Que precisa, antes de tudo, se amar, se aceitar, porque se a gente também não só personifica o outro pelo seu erro, a gente muitas vezes se personifica pelo nosso erro, né? Imagine se Saulo de Tarso ainda tivesse aí numa, não sei quantas encarnações se lamentando, né? Mas ele mudou ainda naquela existência. Então, muitas vezes a gente fica naquela da lamentação e não entende que a gente também precisa aceitar esse processo de se perdoar para seguir, né? Sim, verdade. O nosso tempo está meio que voando aí ainda falta muita coisa para ler ainda, né? Assim, a gente lendo do jeito que vai, né? É porque eu separei algumas coisas que eu gostaria de ressaltar. Tem uma passagem que é em João capítulo 5, versículo 14, que faz parte aqui da passagem de Boa Nova, que é a cura do enfermo no tanque de Betzata. Aqui fala Betzata, aqui ele fala Betsaida. Betsaida, né? Esse homem, um enfermo, ele era um aleijado que vivia deitado. Uma cama que as pessoas carregavam ele. E tinha um tanque lá de Betsaida que, de vez em quando, por algum motivo, as águas se agitavam. Se agitavam. Então, tinham 5 degraus e o tanque. Então, a água descia por esses degraus e aquele que fosse o primeiro a tocar essas águas, acreditava-se que seria curado do seu mal. Por quê? Porque eles acreditavam que, de vez em quando, um anjo vinha se molhar naquelas águas. Aí, daí a explicação para a agitação. Quer dizer, era um mito, né, isso aí. Mas as pessoas acreditavam, e talvez, não sei se algum milagre tenha acontecido nesse particular aí. Então Jesus, ele estando lá, ele perguntou para o homem que ele queria, o homem explicou para ele que ele estava lá para tentar ser curado, só que toda vez que a água se agitava, como não tinha ninguém para levá-lo lá, para ele ser o primeiro, então ele não conseguia se curar, mas ele queria a cura. Ou seja, Jesus viu naquele homem assim que ele tinha uma fé muito grande. Mas não só a fé, né? A gente sabe que duas coisas têm que andar juntas, é a fé e o merecimento. Então Jesus, ele sabedor disso, ele via não só a fé, como muitos religiosos pregam aí, tem o merecimento também. Jesus via que os dois estavam dando match entre a fé e o merecimento. Então foi o que ele falou para esse homem, não, levanta, pega teu leito e te vai, né? E vai. E esse homem, Jesus falou de uma forma tão assim contundente, assim que ele acreditou e despertou nele algum mecanismo que fez com que ele realmente se curasse. Porque Jesus, não raro, ele falava, vá porque tua fé te curou. Ele se referia muito à fé, mas ele sabia que tinha o merecimento também. A pessoa já tinha aprendido o que tinha que aprender com aquela enfermidade. Porque a enfermidade não acontece com a gente só por maldade ou capricho de Deus. Deus não joga dados com os nossos destinos. Tudo que existe é para melhorar o espírito, não a carne. Então, se o espírito já se melhorou, de certo modo, não tem mais por que ter aquela enfermidade, aquele problema. Então, a pessoa aprendeu, ela soube aprender. E foi justamente o que ele fez. Aí, quando ele foi falar para as pessoas que alguém tinha curado ele, e detalhe, era sábado. Aí os judeus, os hebreus daquela época, ficaram pistola da vida, porque eles queriam matar essa pessoa que estava trabalhando no sábado. Sábado é para guardar o sábado, não é para trabalhar.
Aí daí Jesus veio com aquela máxima, quando os discípulos vieram falar com ele. Ele falou, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Então, assim, era uma convenção social que não tinha porquê. Vinha lá da época de Moisés descansar no sétimo dia. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. A gente estudando Espiritismo, a gente sabe que os 6 dias são as 6 eras geológicas da formação do mundo. Aí o sétimo dia é o que a gente está vivendo hoje, ou seja, não tem grandes transformações geológicas, já há um bom tempo. Então, o que acontece? Jesus ele sabia que isso aí realmente era uma explicação mal interpretada da lei de Moisés. Então ele trabalhava. Ele não podia se dar o luxo de ficar parado sem deixar a grande obra pela qual ele veio implantar na Terra simplesmente parar. Por quê? Por causa de uma convenção social que já não tinha a menor sentido naqueles tempos. Pois bem, esse homem falou para os hebreus. E quando depois ele voltou e viu que era Jesus, ele falou que era Jesus. Sim, agora eu sei quem é aquele homem que me curou, é Jesus. Então, nesse sentido, é que Jesus realmente passou a ser perseguido, de uma certa forma, por esses homens. Portanto, por causa disso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo a si mesmo igual a Deus. Então, assim, nessas interpretações que eles davam lá errado, isso é uma heresia para aquela época. Mas é aquela história, Jesus ele veio fazer algo muito maior, Jesus não tinha medo, ele não temia. Se ele fosse entrar nessas convenções políticas, de coisas assim, daquela sociedade, ele não teria feito nada. Porque eles eram pessoas muito assim, sórdidas, e realmente eles matavam mesmo. Não queriam matar uma mulher na pedrada, e eles já tinham matado outros. Estevão, que na época chamava-se Gesiel, ele foi lapidado na pedra por ele que você falou aí agora, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso organizou um evento, por quê? Porque Saulo de Tarso se sentiu humilhado, não que ele foi humilhado, ele se sentiu humilhado no Sinédrio por causa de Gesiel. Gesiel, já conhecedor do Levítico, conhecedor já da Boa Nova, ele mostrou para Saulo de Tarso que todos os ensinamentos dele já estavam ultrapassados. Só que Saulo de Tarso, muito orgulhoso, conseguiu organizar um evento do Sinédrio para apedrejá-lo. Gesiel, que tinha mudado de nome para Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Bom, então, Betânia, a gente nós já temos 60 minutos de live. Você quer continuar lendo assim, igual você está fazendo? Como é que a gente faz? Você tem um compromisso agora, né? Não, eu não estou falando disso, só queria ver assim, a dinâmica, assim, como é que a gente. Geralmente você faz. As lives são de quanto tempo, assim? É que a gente não Não, conversou não, é isso. mais ou menos isso. É uma hora e um pouquinho. Se você me permite, eu terminaria a leitura e você teceria os comentários finais. Pode ser? Faço uma leitura um Pode, pouco mais claro. rápida. Do jeito que você quiser. Esse capítulo era um pouquinho maior, mas eu faço uma leitura mais rápida e a gente tece os comentários finais para a gente se ater mais ao tempo. Concluindo, muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou no sábado, sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção, explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado. Enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago interpelou: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Acreditas, Tiago, respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder, abandonando o trabalho divino para viver o sabor dos caprichos próprios. A alma cria para si a situação correspondente,
trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Afastaram-se em seguida do tanque de Betsaida, cujas águas eram tidas em Jerusalém na conta de miraculosas, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista a cegos e limpara leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que lhe havia curado relatava o acontecido cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição, falou-lhe abertamente, como se lê no texto evangélico de João: Eis, estais são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano vulgarizava os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto das feras nos divertimentos públicos, pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez 30.000 desses servos, a quem se negava qualquer bem do espírito, foram crucificados numa festa próxima aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram castigo suave. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora diante da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. É interessante que você falou até, antecipando um pouco a leitura lá no início, sobre o direito, e é interessante que a gente sempre fala assim um discurso: as instituições se modernizaram, as instituições isso, as instituições aquilo, esquecendo nós que as instituições são formadas por pessoas, né? As leis escritas, as leis palpáveis em livros, em documentos, todas elas tiveram a interferência de pessoas, né? Então, a gente ainda tem uma ideia que é porque a gente criou muito a questão, e até o professor Severino Celestino falou até, Severino Celestino, falou sobre a questão do igrejísmo, né? A gente ainda muito atela a coisa, a religião, um negócio muito assim de coisa que não é digna de crença, de coisa científica. Ainda bem que o espiritismo ele traz, não que seja, né, assim, uma coisa superior aos outros, mas traz esse andar de mãos dadas, né, a moral do Cristo com a ciência, com o estudo. E a gente sempre tenta separar muito a questão Jesus, religião, leis, mas a gente esquece que a espiritualidade, há todo um mundo espiritual, há toda uma espiritualidade que vem trabalhando. E esse final desse livro é bem interessante, porque a gente sempre tem a ideia de atribuir às instituições como as instituições tivessem vida própria, quando na verdade elas são formadas por pessoas. E a espiritualidade com o amparo, né, e até no coração do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala até sobre essa interferência da espiritualidade na questão da independência do Brasil, né? É interessante que essas instituições foram caminhando
dirigidas por seres humanos e amparados pela espiritualidade para caminhar para isso, né? Alguns países ainda adotam a pena de morte, mas o caminho foi sendo esse. O caminho foi uma segregação no sentido de recuperar as pessoas, né? Infelizmente, a gente ainda está muito longe, trazendo aqui para o nosso exemplo, os presídios, né? Eu falo por conhecimento de causa, os presídios ainda não estão amparados o suficientemente para que sejam um âmbito de ressocialização, ainda não oferece o aparato necessário, né? Ainda não somos alvo de políticas públicas para que essas pessoas que transgrediram a lei saiam realmente ressocializadas, novamente prontas para conviver de forma correta na sociedade, infelizmente, mas as instituições, né, formadas por pessoas auxiliadas pela espiritualidade já caminhou um pouco, já progrediu um pouco, já está um pouco melhor do que ontem, né? E torcemos, rezamos e trabalhamos para que melhore cada vez mais. Sim, perfeitamente. O pecador, a gente não pode deixar de ignorar o fato de que ele também é uma vítima. Ele é o algoz, mas também ele é a vítima. É a vítima, assim, não no sentido desse vitimismo que hoje em dia muitas vezes vê. Não, estou falando diferente. Tudo que a gente faz tem consequências. Consequências boas e consequências ruins, né, para o futuro. Então, assim, se a gente transgride as leis de Deus, de certa forma também as leis dos homens, há um preço a ser pago. Talvez a pessoa que transgrediu as leis de Deus, as leis dos homens, está aí agora tranquilo, livre, assim, talvez não seja tão tranquilo assim na sua consciência, talvez precisa tomar um remédio de tarja preta para dormir todas as noites, mas o fato é que existe justiça divina, existe pluralidade das existências, a reencarnação, e daí é que vem essa justiça maravilhosa. Para Deus não existe pena de morte, porque Deus não mata espíritos. Deus nos criou enquanto espíritos e somos, dessa maneira, eternos. Vamos existir para todo sempre. Mas nós somos criados em um determinado momento. Deus não vai nos destruir porque nós transgredimos a sua lei, porque nós cometemos pecados. Não. Para Deus não existe isso. Para nós, homens materialistas, acha que matando o corpo resolveu o problema. Só que a gente mesmo vê no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que o espírito, uma vez liberto da carne, ele tem mais chance de disseminar seu ódio. Esses países armamentistas que armam a população, de vez em quando a gente vê falar que houve um atentado, que alguém abriu fogo em meio à multidão e vira o que vira. Quem é que pode dizer, afirmar categoricamente que esse que fez esse ato cruel e infeliz de abrir fogo em meio à multidão inocente não estava sendo influenciado por um outro atirador do passado que foi morto? E que permeia aqui entre o mundo nosso aqui, influenciando pessoas. Quem é que é capaz de dizer? Só se for alguém que é tão materialista quanto aqueles que acreditam na pena de morte, a pena capital. A gente tem muita referência com relação aos Estados Unidos, lá usa-se injeção letal em alguns estados, não são todos os estados, alguns estados de lá, mas tem países mais para a Ásia, que usam ainda a forca, usam métodos cruéis para matar o criminoso, vamos dizer assim, para tirar a vida do criminoso. E isso dissemina mais ainda o ódio. Há um tempo atrás, nós vimos que o ditador Saddam Hussein ele foi capturado e foi entregue para os iraquianos. E ele foi enforcado com pena de morte. Mais tarde, vimos surgir forças extremistas, como, por exemplo, Al-Qaeda, o ISIS, que alguns falam que é Estado Islâmico, mas é ISIS, ou ISIS, como queiram.
E o Al-Qaeda e um outro aqui está me falhando aqui na memória, um outro grupo, o Talibã. São grupos que não existiam, mas de repente se formaram. Quem é que pode dizer que não houve influência de algum assim, algum estadista, alguma pessoa que tinha realmente esse ódio que resolveu fazer uma vingança, digamos, resolveu se vingar? A vingança acontece no mundo espiritual também e acaba influenciando alguns de nós aqui. Nem todos têm o esclarecimento de saber que existe a vida após a morte. Nem todos. Apesar de serem religiosos. Tem muitos que usam a religião como cortina de fumaça para fazer as suas coisas. Coisas nefastas, por sinal. Então daí a gente vê. Os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. São eles que definem o nosso destino. E eu queria só ressaltar aqui essa parte que você acabou de ler, que é no último parágrafo da página 87. Entretanto, desde a tarde que Jesus se encontrou com a pecadora diante da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. Lá no começo da live a gente falava que Jesus poderia ter feito altas coisas lá para a mulher não ser apedrejada, as pedras poderiam ter virado areia, a mulher poderia desaparecer do nada, sumir. Jesus poderia ter pedido para que os espíritos fizessem lá uma nuvem negra com trovões, ventos e chuva para espantar. Pois é, mas Jesus quis fazer algo muito maior. E esse muito maior, que a gente disse lá no começo da live, reverbera em todo o sistema judiciário, ou seja, esse controle social que nós temos. Nós todos vivemos dentro de um contrato social definido por Jean-Jacques Rousseau. Nós vivemos nesse contrato social, e nesse contrato social a gente vê que existe a lei, a justiça e a punição para quem transgride. A lei de Talião, ela é muito criticada hoje, mas a época, quando ela foi instaurada, ela veio com uma grande evolução, uma grande inovação. Porque antes, qualquer coisinha que acontecesse entre as pessoas, um ia lá e matava o outro. Se eu não tivesse tomado cuidado com o meu boi e meu boi fosse lá comer a plantação de um outro, ele vinha e me matava. Se eu estivesse andando e tropeçasse numa criança, eu matava a criança. Lá atrás, gente. Só que a lei italiana veio com aquela coisa, do olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu estivesse andando e tropeçasse e caísse, o que eu tinha que fazer era derrubar aquele que me derrubou. Se eu estivesse numa contenda e sofresse um acidente, machucasse meu braço, eu ia lá e machucava o braço do outro que me machucou. Então as pessoas deixaram de se matar. Mais tarde isso foi revisto, foi superado, e enfim, chegou a isso hoje. Que existe um sistema judiciário que ele como falam, faltam as palavras, que procura recuperar. Então daí quando a gente vê que bandido bom é bandido morto, é uma falácia, é um engano, que realmente só faz traduzir para a gente o nosso ódio, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Bandido bom é bandido recuperado. Quantos que viviam na vida do crime e entram para uma casa de correção prisional, e a gente não tem estatísticas, porque a nossa estatística a gente vê na televisão, a gente só se informa na televisão, ou então pelas notícias falsas que vêm pelo WhatsApp. Mas o sistema judiciário, ele recupera sim, recupera. Muitos saem das casas prisionais com uma profissão, com uma religião, e realmente não voltam para o mundo do crime. Quando a gente vê aquela coisa do saidão, que fala o famoso saidão, porque tudo é legal, existe a lei de execuções penais, essa lei prevê que se o preso tiver tais e tais e tais comportamentos, ou tais e tais requisitos alcançados, ele pode sair em datas comemorativas, mas ele volta. É menos de 1% os que não voltam. É menos de 1%. Só que aí a gente coloca o nosso ódio baseado em mentiras, fake news, ou às vezes em redes televisivas que manipulam muito a gente, e a gente começa a disseminar o nosso ódio. Começa a disseminar.
Uma vez eu vi uma fake news tão assim, suja, tão horrível, que ela colocava como se os presos do Brasil vivessem num verdadeiro paraíso nas casas prisionais. Comida de primeira, a cama é tudo bom, é tudo bonito. Por que ele estava disseminando isso aí? Porque a intenção dessa pessoa que criou isso aí, ou desse grupo, era querer trazer a discussão da pena de morte para o Brasil. Ali, ó, o cara comete crime e vai ficar lá numa colônia de férias, vivendo no bem e no melhor. Não, tem que matar. Pois é, era isso que eles queriam. Então, assim, às vezes a gente não pode se ligar, se associar a certas ideias que parecem ser sedutoras, tal. Tem que ver o sentido disso e tomar cuidado. Se nós somos cristãos, se nós realmente nos afirmamos seguidores de Cristo, nós nunca, nunca, nunca deveríamos abandonar aqueles que estão em situação muito piores que nós. São esses que estão nas casas prisionais, são os que estão nos asilos, nos orfanatos, que não têm família, são esses que vivem na rua, dormindo nas sarjetas. Esses são os que mais precisam, são os nossos irmãos menores, são os nossos irmãos que nós precisamos reerguê-los. E toda vez que a gente faz um ato de promoção social para essas pessoas, a gente também está fazendo um ato de promoção espiritual. Então a escolha é nossa. A gente quer continuar no ódio, no egoísmo, no orgulho, ou a gente quer seguir a Jesus? Fica essa questão aí. Eu queria te parabenizar por ter feito essa ponte tão maravilhosa, porque às vezes a gente fica sempre na lição do Evangelho, a gente fica sempre na lição do Boa Nova. Ah, Jesus falou isso. Ah, Jesus só nos ensinou amor, nos ensinou bondade, mas às vezes a gente não tem a coragem, como eu queria parabenizar a coragem que você teve hoje de fazer essa ponte, né? As prostitutas de 2000 anos atrás, os paralíticos, os leprosos, mudou a nomenclatura, mas continuam sendo rechaçados, sendo escorraçados, a sociedade, né? E às vezes a gente tem o medo de fazer essa ponte, né? Até falei no início, a gente não tem a tranquilidade de Jesus de defender nossa verdade e ficar lá desenhando na areia, não. A gente fica logo com medo, mas se eu falar isso, eu vou perder seguidores? Se eu falar isso, fulano de tal da minha família que tem uma posição totalmente contrária ao meu pensamento, vai bater de frente comigo, eu vou ter argumentos. Então, assim, o cristão, ele precisa dessa coragem, né? Jesus fala sobre ser mansos como pombas, mas sagazes como serpentes, né? O cristão, ele também tem que se posicionar diante das coisas, diante das injustiças. E toda a mensagem do Cristo, ela é muito atemporal, né? Ela não ficou lá em 2000 anos atrás parada. Jesus, o chamado, aquele Senhor que chama de manhã, chama ao meio-dia, chama às 3 da tarde para trabalhar na messe, ele não ficou lá naquela parábola, ele chama até hoje, né? Até hoje, ele não vem pessoalmente, né? Mas ele vem através dos seus emissários, como você colocou tão bem, é aquela pessoa que bate na porta precisando de sua ajuda. Às vezes a gente faz uma live tão bonita, tão inspirada, fica todo cheio de perna, e quando termina tem uma mensagem lá no direct de uma pessoa precisando ser ouvida, precisando desabafar, mas você não tem tempo, você ali não dá like, né? Conversar no privado e no particular com aquela pessoa não dá like, não dá seguidor, não dá, né? Então, assim, a gente tem que saber o que a gente está fazendo com os nossos talentos, né? Aquele homem que recebeu um só talento, ele escondeu. E aí não frutificou, mas também até isso foi tirado dele. Então, muito boa sua reflexão, muito pertinente, muito corajosa, porque, como eu disse, a gente tem ainda esse medo de se posicionar. As ideias, o pensamento contrário e quem vive outra realidade também, né? O Brasil é imenso, então cada local tem sua realidade, quem também tem seu conhecimento de causa e sua realidade que apresenta. A gente agradece demais a contribuição, né? Mas tendo a certeza que, por mais que nos desconforte, por mais que
ver os transgressores, a gente fica assim chocado. A gente ainda, que bom que a gente não está dizendo que a gente não deve se chocar com o mal, né, com as condutas equivocadas, porque isso mostra que a gente já tem um conhecimento entre bem e mal, né? Então, que bom que a gente ainda se choca com o mal, que bom que a gente ainda fica horrorizado. Mas por mais que nos desagrade, esse desafeto de hoje, esse transgressor de hoje, vai ser a pessoa que está comendo na sua mesa amanhã, talvez seja seu filho, né? Eu tenho um menino de 2 anos, meu filho, que é minha vida, mas eu não sei o que esse espírito fez em outra vida. E às vezes eu fico pensando assim, graças a Deus que eu não sei, porque eu amo mais do que minha vida. Imagine se eu soubesse todo o passado dessa criatura, se eu teria o mesmo amor. E às vezes quando eu estou dormindo. Quando ele está dormindo, eu fico rezando, eu digo, Murilo, eu não sei o que a gente foi no passado, talvez a gente tenha sido inimigos mortais. Mas hoje, meu filho, eu lhe amo mais do que minha vida. Independente do que aconteceu, eu vou estar aqui para te ajudar a crescer, a ser melhor. Então, assim, se eu fiz alguma coisa no passado, e eu aprendi isso com um amigo meu que me ensinou, o nome dele é Ed, se eu fiz isso, alguma coisa com você no passado, pelo amor de Deus, me perdoe. Porque hoje eu estou aqui tentando ser melhor. Hoje eu estou aqui tentando acertar com você. Eu nem quero saber o que a gente foi no passado. Mas hoje eu sou a pessoa que mais lhe ama nessa vida. Então, assim, por mais que nos desagrade, aquele que está cometendo o erro hoje, amanhã, vai ter que estar partilhando de alguma família, às vezes vai estar numa família maravilhosa, é aquele filho que dá problema, mas ele pediu a Deus uma ajuda, me coloque numa família boa para que eu possa tentar melhorar, e aquela família boa se comprometeu. Eu vou receber uma pessoa mais difícil para tentar fazer ele progredir. Isso mesmo, amiga. Obrigado aí pelo reconhecimento. Assim, mas assim, a gente se inspira nos outros também, né? Eu trarei aqui para essa conversa o professor Williama Lopes. Foi uma pessoa que tive a gratidão de conhecê-lo. Maravilhoso, maravilhoso. Você tem mais alguma consideração ou a gente parte para a oração? Só agradecer, obrigado pelo convite. Realmente é uma live muito boa. Esse livro Boa Nova ele traz profundas reflexões. A gente sabendo usar, né? Se a gente quiser ficar só lá no passado, a gente fica no deleite do passado. Mas se a gente quiser trazer os ensinamentos para os dias de hoje e atualizá-los, para quê? Para que nós façamos o uso deles, a gente pode também. É isso, agradecer, Verdade. obrigado. Agradecer mais uma vez, eu sempre aprendo muito com você, você me ajudou muito desde que a gente começou a conversar, acho que final de 2019, você foi um divisor de águas muito bom na minha vida, você sabe disso. Agradecer a você e a todos que estiveram aqui, vamos fazer a prece para encerrar. Que a gente fique da forma que se sentir mais confortável para se conectar com Deus, com a espiritualidade, e agradecer imensamente a Deus e a espiritualidade esse momento de reunião entre irmãos que buscam o mesmo objetivo, aprender, se aperfeiçoar e caminhar. Obrigada, Senhor, por essa partilha de ensinamentos do nosso irmão Hélio, de todos que colocaram seus comentários aqui, estavam nessa mesma vibe de vibração boa de estudo com a gente. Pedir para que esses ensinamentos que foram transmitidos hoje, que foram apreendidos, que foram divulgados, caiam naquele terreno fértil da nossa alma, do nosso coração e dê frutos. E que esse momento de alegria, de conhecimento e de partilha, prossiga depois que a gente desligar a câmera e que vá além disso, que a gente partilhe a boa nova do Cristo com muitas e muitas pessoas, que a gente partilhe a boa nova dos ensinamentos morais do Cristo com muitas e muitas pessoas e, sobretudo, nas nossas atitudes, para que nossas atitudes também sejam o evangelho que o irmão lê, seja o espelho que o irmão reflete para ter uma mudança de conduta. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigado, viu? Boa noite, muito obrigada.